Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O pequeno café suburbano estava quase vazio naquela manhã, exceto por alguns clientes habituais tomando café e folheando o jornal. O ar cheirava a café fresco e croissants ainda quentes. A campainha tocou suavemente enquanto Marcus Josson entrou. Um homem na casa dos 40 anos, Marcus tinha um andar confiante e um olhar calmo, mas penetrante. Seus cabelos grisalhos e seu rosto robusto revelavam uma vida de disciplina e coragem. Ele caminhou até o balcão, sorrindo educadamente. A garçonete, Karen Thompson, uma jovem de rosto tenso e olhar desconfiado, olhou-o de cima a baixo. Desculpe, não atendemos esse tipo de cliente aqui, disse ela secamente, sua voz ecoando no silêncio do café. Marcus ficou parado ali, com um pequeno sorriso nos lábios. Abriu a boca para falar, mas Karen já estava ao telefone, apertando botões nervosamente. Sim, a polícia sim, ele se recusa a sair. Os clientes se voltaram para Marcus, alguns incrédulos, outros chocados com a audácia da garçonete. Marcus, no entanto, manteve a calma. Poucos sabiam que o homem que ela estava humilhando na frente deles era um veterano condecorado, tendo servido seu país com honra e coragem. Enquanto Karen continuava falando ao telefone, Marcus apenas a olhava, com uma dignidade silenciosa, mas poderosa, que já começava a mudar a atmosfera no café. A lição que ela receberia naquele dia estava apenas começando. O sol da manhã banhava a rua com uma luz dourada, iluminando as vitrines de pequenas lojas e cafés suburbanos. Marcus Josson empurrou a porta do café da manhã com certa segurança. O ar quente misturado ao aroma de café moído na hora o acolheu. Os poucos clientes habituais mal olhavam para cima, absortos em seus jornais ou telas. Marcus caminhou até o balcão, sua figura ereta e calma atraindo a atenção de todos, apesar de tudo. Seus cabelos ligeiramente grisalhos e seu uniforme militar bem cuidado, mesmo sob o paletó civil, revelavam uma vida disciplinada. Ele fez uma leve reverência. Olá, um café preto por favor. Karen Thompson, a garçonete, encarou-o por um momento franzindo a testa. Ela era jovem, arrogante e orgulhosa de seu julgamento instantâneo dos clientes. Desculpe, não atendemos esse tipo de cliente aqui, ela disse, com a voz áspera e desdenhosa. Marcus pescou, surpreso pela audácia da observação, mas sua voz permaneceu calma. Como? Eu não fiz nada de errado. Só quero um café. Karen, vermelha de raiva, balançou a cabeça e apertou nervosamente o botão do telefone. Sim, a polícia. Sim, ele se recusa a sair. Ele é veja bem, negro. Os clientes se voltaram para ele, alguns murmurando indignação, outros parecendo conter a raiva. Marcus respirou fundo e permaneceu imóvel, recusando-se a responder à provocação. Cada movimento que fazia exalava calma e dignidade, um forte contraste com a agitação de Karen. Vejamos, pensou Marcus. É sempre surpreendente como algumas pessoas são ignorantes sobre a vida dos outros. Permitiu-se acrescentar mentalmente, apertando levemente a mão no balcão. A campainha tocou novamente quando o entregador passou, lançando um olhar curioso para a cena. O silêncio no café era pesado, carregado de uma tensão elétrica que ninguém sabia como dissipar. Marcos sabia que não era pouca coisa. Ele teria que enfrentar a injustiça com calma, mas com firmeza. E sem que ela ainda soubesse, Karen estava prestes a aprender uma lição que nunca esqueceria. Karen Thompson apertou o telefone nervosamente, resmungando para si mesma. Os clientes começaram a cochichar entre si, alguns encarando a garçonete, outros intrigados pela calma impressionante de Marcus. Eu não entendo, disse ela, quase tremendo. Ele não fez nada. Marcus, imóvel atrás do balcão, finalmente falou em voz baixa mas firme. E só pediu seu serviço. Não quero problemas. Karen desviou o olhar, frustrada com a paciência e aparente calma dele. Você não entende. Aqui nós não. Você tem que ir embora. Os murmúrios no café ficaram mais altos. Um homem sentado perto da janela balançou a cabeça. Sério? Você está expulsando ele só porque ele é negro? Karen, vermelha de vergonha e raiva, levantou a voz. Silêncio. Eu decido a quem sirvo aqui. Marcus respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dela, uma autoridade silenciosa emanando de sua postura. Escute-me com atenção. Sou um cliente aqui como todos os outros. Respeito as regras, mas não tolerarei ser humilhado por causa da cor da minha pele. Naquele momento, Karen pegou o telefone e ligou para a polícia. A tensão aumentou e os clientes se levantaram um pouco de seus assentos, alguns até mesmo pegando seus celulares para filmar. Sim, a polícia. Sim, ele se recusa a sair.
Não, ele não é agressivo. Bem, acho que sim. Ele é negro. Marcos, ainda calmo, olhou ao redor. Os olhares dos clientes misturavam apoio e descrença. Ele sabia que a chegada da polícia resolveria a situação ou a agravaria. Um cliente mais velho então ousou se aproximar. Senhora, a senhora não vai chamar a polícia por isso. Isso é ridículo. Deixe-o em paz. Karen olhou feio para ele. O café é meu. Eu decido quem entra e quem sai. Marcos sorriu levemente, mas não foi debochado. Refletiu uma confiança silenciosa, a de alguém que já havia passado por provações muito maiores. Tudo bem, murmurou ele calmamente. Se quiser chamar a polícia, chame. Mas saiba de uma coisa, eu não vou embora. A tensão era palpável. O café parecia suspenso num silêncio eletrizante. Todos sabiam que o resultado daquele confronto revelaria muito mais do que a simples discórdia entre um cliente e uma garçonete. Ainda segurando o fone, Karen Thompson aguardava ansiosamente a chegada da polícia. Os clientes, cada vez mais indignados, cochichavam entre si, alguns revirando os olhos, outros gravando vídeos disfarçadamente. Sim, apresse-se, sim, ele se recusa a sair. Eu não sei, ele é negro, ela repetiu em pânico e hesitante. Marcos, por sua vez, permaneceu perfeitamente imóvel. Com as mãos apoiadas no balcão, ele mantinha uma calma impressionante. Cada respiração parecia medir sua paciência e autocontrole. Um cliente finalmente ousou se aproximar. Olha, chamar a polícia por causa disso é ridículo. Você está humilhando esse homem à toa. Karen se virou vermelha de raiva. O café é meu. Eu decido quem sirvo. Se tiver algum problema, vá embora. Marcos, com voz calma mas firme, respondeu. Você já fez sua escolha. Não vou causar problemas, mas não vou embora. Você tem o direito de me servir ou não, mas eu mereço respeito, como todos os outros aqui. Poucos minutos depois, sirenes soaram na rua. Os clientes se viraram para a porta e Karen recuou um pouco, nervosa. 2 policiais entraram, parecendo cautelosos, mas profissionais. Olá, disse o mais velho dos 2. Fomos chamados por causa de um problema. Karen, visivelmente envergonhada, apontou para Marcos. É ele se recusa a sair. Bem, você sabe, negro. O policial franziu a testa. Marcos, ainda calmo, levantou a mão levemente. Senhores, não fiz nada de errado. Só vim comprar um café. Não estou procurando nenhum conflito. O segundo policial olhou ao redor do café e percebeu os olhares desconfiados dos clientes. Vamos resolver isso com calma, disse ele. Senhora, pode explicar exatamente o que aconteceu? Karen gaguejou, incapaz de formular uma resposta coerente. Marcos falou com a voz calma e ponderada. Fui discriminada simplesmente pela cor da minha pele. Estou aqui para tomar café, nada mais. O café ficou em silêncio. Os policiais trocaram olhares, percebendo a flagrante injustiça da situação. Marcos parecia mais digno e confiante do que qualquer outra pessoa na sala, e a atenção passou dele para Karen. Muito bem, disse o policial sênior. Vamos investigar. Por enquanto, mantenham a calma e não criem nenhum conflito. Marcos assentiu respeitosamente, com os olhos fixos nos de Karen com serenidade. A situação, que parecia estar se voltando contra ele, já começava a se deteriorar. As coisas estão prestes a ficar interessantes, Marcos murmurou para si mesmo, com um leve sorriso nos lábios. A campainha tocou novamente e 2 policiais entraram no café com um misto de cautela e curiosidade. Os murmúrios dos clientes imediatamente silenciaram, substituídos por um silêncio tenso. Marcos, ainda imóvel atrás do balcão, os observava calmamente. Bom dia, senhores, disse Marcos calmamente. Não estou procurando encrenca. Só vim tomar um café. O policial mais velho, um homem de constituição imponente, mas com um olhar atento, franziu a testa ligeiramente. Muito bem, senhor. Pode me explicar exatamente o que está acontecendo? Karen Thompson, agora visivelmente em pânico, apontou para Marcos. Ele se recusa a sair. Você sabe, negro. Marcos deu um leve sorriso, sem nenhum sinal de aborrecimento. Senhores, eu nunca me recusei a sair. Fui simplesmente vítima de tratamento discriminatório. Quero resolver isso com calma, sem conflitos. O policial sênior assentiu e se dirigiu a Karen. Senhora, a senhora deve explicar exatamente o que aconteceu. Karen gaguejou, incapaz de formar uma frase coerente. Os clientes, que até então estavam passivos, começaram a demonstrar seu descontentamento. Uma jovem no canto sussurrou. É uma vergonha, só por um café. Marcos, ainda calmo, inclinou-se ligeiramente para a frente e sussurrou quase para si mesmo. As pessoas muitas vezes julgam antes de conhecer a história. O policial, intrigado pela calma impressionante de Marcos e pela hostilidade mal controlada de Karen, perguntou.
Senhor, posso ver alguma identificação? Marcos lentamente tirou a carteira do bolso e mostrou sua identidade militar, revelando sua patente e medalhas. Os olhos de Karen se arregalaram. Os oficiais trocaram olhares surpresos. Veterano? Perguntou o policial mais jovem. Quanto tempo você serviu? 10 anos, respondeu Marcos, ainda calmo. Já fui destacado para o exterior várias vezes e fui condecorado por meus serviços. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Os clientes cochichavam entre si, alguns expressando admiração por Marcos, outros arregalando os olhos ao perceber a gravidade do erro de Karen. Agora você entende por que permaneço calmo, disse Marcos com um leve sorriso. Violência e raiva não resolvem nada. Dignidade e respeito, sim. Karen, desestabilizada e humilhada, recuou um pouco. Os policiais se voltaram para ela. Senhora, a senhora precisa entender a seriedade dos seus atos. Não se trata apenas de uma questão de café. Marcos, com a mesma serenidade, assentiu. Talvez a lição mais importante seja aquela que todos aqui levarão. Respeito é devido a todos, independentemente da cor da pele ou de sua origem. O café, antes silencioso e tenso, de repente pareceu vibrar com uma nova energia, a de admiração e respeito pelo homem que estava ali, calmo e digno. O silêncio no café era quase religioso. Os clientes prenderam a respiração, cada um percebendo que a situação havia tomado um rumo inesperado. Karen Thompson, trêmula, recuou um pouco, incapaz de formar uma única frase coerente. Marcos, ainda atrás do balcão, colocou delicadamente as mãos sobre ele e falou com uma voz calma, mas cada palavra ressoava com autoridade. Eu entendo que você não conhece meu passado, mas mereço o mesmo respeito que qualquer outro cliente. O policial sênior se aproximou de Karen e disse firmemente: Senhora, a senhora precisa entender que tratar alguém de forma diferente por causa da cor da pele é ilegal. A senhora colocou esta situação em perigo desnecessário. Karen olhou para baixo, sentindo seu orgulho ruir. Os clientes, antes silenciosos, começaram a murmurar apoio a Marcos. Um homem sentado perto do balcão se levantou e disse em voz alta: Senhor, o senhor demonstrou calma e respeito exemplares. É vergonhoso vê-la agir assim. Marcos deu um leve sorriso e respondeu: Obrigada. Mas não estou aqui para humilhar ninguém. Estou aqui para lembrar a todos que dignidade e respeito não são privilégios, mas direitos. Naquele momento, um jovem cliente que filmava a cena sussurrou: Espera aí, ele é um veterano? Nunca ouvi falar de um veterano que se mantivesse tão calmo numa situação dessas. É incrível. Karen, percebendo que a atmosfera estava mudando completamente, tentou justificar seu comportamento. Eu não sabia, eu só pensei. Pensar não basta, disse Marcos suavemente. Ação e julgamento têm consequências. O chefe da polícia dirigiu-se aos clientes. Peço a todos que mantenham a calma. Vamos registrar este incidente. Mas quero enfatizar que este homem demonstrou um comportamento exemplar, apesar da provocação. Os clientes começaram a bater palmas suavemente, alguns sorrindo de admiração. Karen, no entanto, ficou paralisada, corada de vergonha, enquanto a verdade se consolidava. Ela havia humilhado um veterano condecorado à toa. E agora todo o café sabia disso. Marcos, imperturbável, virou-se ligeiramente para ela. A lição mais importante, senhora, é que a arrogância e o preconceito nunca substituem o respeito e a dignidade. A garçonete baixou os olhos, incapaz de responder. Os policiais notaram, e os murmúrios dos clientes se transformaram em um respeito silencioso e palpável por Marcos. O simples gesto de paciência e dignidade daquele homem negro acabará de transformar a dinâmica de todo o café. O silêncio pesado no café logo foi substituído por um murmúrio coletivo. Os clientes, que até então eram espectadores passivos, começaram a tomar partido. Celulares foram discretamente erguidos para filmar o incidente, e Karen Thompson sentiu o olhar acusador de todos sobre ela. Marcos, ainda calmo, dirigiu-se aos policiais. Não estou buscando confronto, mas acho importante que as testemunhas entendam que esse tipo de comportamento não é aceitável. O policial sênior assentiu. Correto. Senhora Thompson, a senhora precisa entender a seriedade de suas ações. Não se trata de um simples mal-entendido. Karen tentou protestar, mas sua voz falhou sob o peso dos olhares e sussurros. Eu não. Eu só pensei que... Marcos a interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Pensar não basta. Suas ações têm consequências. E hoje, todos aqui veem o que acontece quando você age por preconceito. Os clientes, cada vez mais indignados, começaram a murmurar entre si. Ela realmente fez isso, só por um café. É vergonhoso. Olha ele calmo e digno, que contraste.
Um jovem deu um passo à frente e disse em voz alta: todo mundo devia filmar isso. Olha como ele fica calmo enquanto ela o humilha à toa. Os policiais tomaram nota dos acontecimentos e começaram a escrever um relatório. Karen, corada de vergonha e sem palavras, recuou lentamente. Percebeu que sua tentativa de controle havia fracassado completamente. Marcos, por sua vez, deu um leve sorriso, sem arrogância, apenas uma confiança silenciosa. Sua dignidade contrastava com o constrangimento palpável de Karen. Ele se virou para os clientes. A verdadeira força não está na raiva ou na humilhação, mas no autocontrole e no respeito pelos outros. Os aplausos silenciosos se transformaram em um murmúrio geral de apoio. Karen, plenamente consciente de seu erro, olhou para baixo, incapaz de olhar para ninguém. Os clientes, os policiais, todos pareciam reconhecer a lição de Marcos. Integridade e coragem sempre superam ódio e preconceito. Pela primeira vez, Karen sentiu toda a extensão de sua humilhação. Marcos, um veterano condecorado, manteve-se calmo, digno e respeitoso e, em questão de instantes, inverteu todos os papéis. A garçonete racista, antes em posição de poder, era agora o centro da vergonha pública. O murmúrio no café gradualmente se transformou em um clamor coletivo. Os clientes, antes silenciosos, começaram a defender Marcos com força e convicção. A tensão que pesava sobre o café desde a chegada de Karen Thompson começou a se dissipar, dando lugar a um apoio esmagador ao veterano. Senhora, isso é inaceitável, exclamou um homem sentado perto do balcão. A senhora não pode humilhar alguém pela cor da pele. Karen, desestabilizada, balançou a cabeça e sussurrou. Mas eu só estava. Só o quê? Retrucou uma jovem sentada na mesa ao lado. Só discriminar e humilhar? Você passou dos limites. Marcos, ainda calmo, observou a cena sem intervir imediatamente. Sabia que deixar os outros expressarem sua indignação reforçaria a mensagem sem que ele precisasse levantar a voz. Outro cliente mais velho se levantou e discretamente apontou seu telefone para Karen. Você está sendo filmado. Todo mundo vai ver como você tratou um veterano condecorado. Talvez isso te faça pensar. Karen ficou lívida, sentindo seu controle se esvair. Os murmúrios dos clientes ficaram mais altos, cada um repetindo sua desaprovação e consternação. Marcos finalmente falou com a voz calma, mas firme. Obrigado pelo apoio. Mas quero lembrar que essa situação jamais deveria acontecer. Respeito e dignidade são direitos, não privilégios. Os policiais, que até então eram observadores cautelosos, assentiram. Agora tinham uma visão clara do incidente e da injustiça sofrida por Marcos. Um deles sussurrou para o colega. Este homem mostra um exemplo incrível de calma e dignidade. Devemos registrar isso no relatório. Karen, completamente humilhada, tentou sussurrar um pedido de desculpas, mas ninguém ouviu. Os clientes, em solidariedade, continuaram a apoiar Marcos, alguns dando-lhe uma salva de palmas silenciosa. Marcos deu um leve sorriso e respondeu. O importante não é buscar vingança ou humilhação, mas lembrar a todos que o respeito é essencial. Naquele momento, o café, que minutos antes havia sido palco de humilhação pública, transformou-se em um lugar de justiça simbólica. Marcos, com sua calma e dignidade, conseguiu reverter completamente a dinâmica. Karen, por sua vez, teve que enfrentar não apenas a vergonha, mas também a plena consciência de seus preconceitos diante de todos. O café, antes um simples local para café da manhã, havia se tornado o palco de uma palestra pública. Os clientes solidários a Marcos murmuravam e comentavam sobre a atitude impecável do veterano. Karen Thompson permanecia atrás do balcão, lívida, incapaz de encarar qualquer pessoa. Um cliente mais velho se aproximou dela e disse firmemente. Viu o que acabou de fazer? Você humilhou um homem que serviu seu país com honra. Karen olhou para baixo, corada de vergonha. Suas mãos tremiam levemente. Eu não queria. Ela sussurrou, mas sua voz se perdeu no burburinho do café. Uma jovem com a câmera do celular erguida dirigiu-se a ela severamente. Suas desculpas não mudam o que você fez. Todos os clientes aqui viram seu comportamento discriminatório. Talvez este vídeo circule e o lembre dos seus erros. Karen sentiu seu orgulho ruir. Os clientes continuaram a filmar, murmurar e demonstrar sua desaprovação. Marcos, calmo e digno, observava a cena. Seu rosto expressava serenidade e total controle da situação. Ele se inclinou ligeiramente em direção a Karen e disse suave, mas firmemente. A lição mais importante, senhora, é que dignidade e respeito não são negociáveis. Você acabou de perder sua credibilidade diante de todos ao seu redor. Os policiais que presenciaram a cena tomaram notas para o boletim de ocorrência.
Seus olhares sérios e postura profissional aumentaram a humilhação de Karen. Marcos virou-se para os clientes e disse, com um leve sorriso: a verdadeira força reside no autocontrole e no respeito. Não importa quanta injustiça se sofra, a dignidade permanece intacta. O murmúrio de admiração aumentou, alguns aplaudindo suavemente. Karen, ciente de que cada gesto, cada palavra havia sido registrada, recuou ainda mais, incapaz de falar. Seu orgulho outrora arrogante fora completamente destruído pela serenidade e calma de Marcos. Naquele café, um veterano negro condecorado transformou uma situação humilhante em uma lição pública de dignidade e respeito. A garçonete racista agora tinha que confrontar sua vergonha e a gravidade de seu comportamento diante de todos que testemunharam o incidente. O café da manhã estava agora em silêncio, mas carregado de uma nova energia. Os clientes, inspirados pela calma e dignidade de Marcos, cochichavam entre si, alguns ainda batendo palmas suavemente. Outros filmando discretamente para compartilhar a história. Marcos, ainda calmo, virou-se para Karen Thompson uma última vez. Sua voz, suave, mas firme, ecoou pelo café. Espero que esta experiência lhe ensine algo. Respeito não é um privilégio concedido a alguns, mas um direito de todos. Karen olhou para baixo, incapaz de responder. Os murmúrios e olhares de desaprovação de cada cliente agora eram seu julgamento. A vergonha pesava sobre ela como um peso de chumbo. Marcos caminhou até a porta com um andar calmo e confiante. Os clientes se levantaram para cumprimentá-lo, alguns apertando sua mão, outros oferecendo-lhe sorrisos de admiração. Obrigada por manter a calma, disse uma jovem. Você nos lembra que a dignidade sempre pode triunfar. Marcos deu um leve sorriso e respondeu: não sou eu que triunfo, mas o respeito e a dignidade que são universais. Ao entrar, os policiais o encararam, impressionados com sua postura e atitude exemplar. Os clientes permaneceram ali por mais um momento, discutindo o significado do que tinham acabado de testemunhar. É incrível, murmurou um cliente. Ele não disse nada violento e ainda assim, conseguiu reverter completamente a situação. O café gradualmente retomou as operações normais, mas a história de Marcos e sua calma exemplar continuou a circular entre os clientes. Cada um deles saiu com uma lembrança marcante, a força silenciosa de um homem que, apesar da injustiça e da humilhação, mostrou a todos que o respeito e a dignidade jamais poderiam ser tirados. Marcos, enquanto isso, saiu para a rua, respirando profundamente o ar fresco da manhã. Um novo dia o aguardava, mas a lição que ele acabará de ensinar permaneceria gravada na mente de todos naquele café. Poucas horas depois do incidente, vídeos gravados por clientes começaram a circular nas redes sociais. A cena no café, com Marcos mantendo a calma diante da humilhação, rapidamente despertou admiração e indignação. Milhares de pessoas comentaram, compartilharam e elogiaram sua dignidade exemplar. Karen Thompson, por sua vez, ficou impressionada com a reação pública. Mensagens de desaprovação afluíram, denunciando seu comportamento racista e desrespeitoso. Ela percebeu o quão visíveis e humilhantes sua arrogância e preconceito haviam sido, não apenas diante dos clientes, mas agora diante de todo um público online. Os donos do café, envergonhados pelo incidente e cientes da gravidade da situação, chamaram Karen. Karen, disse o gerente, o que você fez é inaceitável. Precisamos corrigir os erros cometidos contra Marcos e nossos clientes. Marcos, por sua vez, recebeu inúmeras mensagens de apoio. Ex-companheiros do exército, bem como civis, o parabenizaram por sua paciência e coragem. Ele compreendeu que mesmo em um lugar tão comum quanto um café, havia sido capaz de ensinar uma lição de dignidade e respeito que tocaria muitas pessoas. Poucos dias depois, o café divulgou um comunicado oficial. Pedimos desculpas pelo comportamento inaceitável de um membro da nossa equipe. Estamos tomando medidas para educar nossa equipe sobre discriminação e respeito a todos os nossos clientes. Karen, diante das consequências e da vergonha pública, percebeu que suas ações não podiam mais ser ignoradas. A lição calma e digna de Marcos teve um impacto que se estendeu muito além das paredes do café. Marcos, por sua vez, continuou sua vida com a mesma serenidade e respeito que sempre personificou. Mas por onde passava, as pessoas se lembravam do homem que, diante da injustiça e do preconceito, havia demonstrado que uma atitude de dignidade e respeito pode transformar uma humilhação em uma lição universal. O café, no entanto, havia mudado. Os clientes agora falavam de respeito, integridade e coragem, inspirados pela força silenciosa de um veterano que ousara permanecer fiel aos seus princípios, mesmo diante da adversidade.